o Paulo Souza chega ao Flamengo com uma cartilha, algumas determinações que ele quer que o grupo siga. Entre essas mudanças na rotina do Flamengo, tem o ponto biométrico, né? Vai bater ponto lá na hora da chegada para ver a questão do atraso. Proibido o uso de celular da caixinha, né? Que exatamente, sempre existiu, né? Que a galera fazia um churrascão para todo mundo, mas sempre existiu. Proibido o uso de celulares durante as refeições. Como refeições obrigatórias no Uruguai. Refeições obrigatórias no CT. E o treino, que era às 10 da manhã, vai passar a ser às 8 da manhã. E, enfim, entre outras mudanças que ele vai fazer. Vou te fazer uma pergunta numa boa, Mauro. Sim. Que às vezes a gente tem culpa também, tá? E quando eu coloco a gente fala a imprensa. É para ser assunto, Mauro Betting? Não. Até porque se a gente colocar o que a gente precisa fazer aqui na TNT, nem sempre a gente faz, né? É a cartilha. Não é a cartilha do professor Paulo Souza. O Jorge Jesus tinha suas coisas, o Tele Santana, o maior de todos, para mim no Brasil, tinha, Zagallo, uns mais, outros menos. Já aconteceu o nariz torcido? Já. Tem gente que não gosta, inclusive, do telão que vai ter, como Nagelsmann fazia desde o Hoffenheim, até para as questões da instituição de quem controla o Hoffenheim e tal, e cada vez mais vai ter. Já se usou o iPad, enfim, um tablet, vai ter o telão. Cara, de novo, é uma questão de normas, né? Para não entrar na polêmica de Djokovic, mas assim, se aceita, se não aceita. Eu só acho, aí, questão prática, questão do treino, tá? Eu acho muito cedo. Primeiro, eu acho que tudo é cedo para mim. Até às 11 da manhã, inclusive as muitas bobagens que eu falo a partir de 10h30, eu sempre tento me excusar pelo seguinte: acordar eu até acordo cedo, mas eu só me responsabilizo pelo que eu falo a partir de umas 11, 11h30 da manhã. Eu opero absolutamente por instrumentos pela manhã. São um horror, são um lixo. Meu pior momento, é por isso que um dos meus piores momentos quase sempre estão no canal de cortes, no Deplaca. Mas enfim, principalmente a primeira meia hora. Mas assim, eu acho 8 horas muito cedo para qualquer atleta em qualquer posição, e no caso, embora muitos mais ou menos morem não tão distantes do ninho do urubu, a questão da logística também não é tão fácil. Então eu acho desnecessário ser 8 da manhã. Pode ser, às vezes, eventualmente você jogar, sabe, a time não tá legal, mas você nem chegou e já passa para 8 da manhã. Isso eu acho ruim. Até porque no Brasil se joga, até já melhorou. Antes se jogava a bola rolando 10 da noite, agora 9h45, depois 9h30. Então eu não gosto de 8 da manhã. Ao mesmo tempo, por exemplo, agora no verão, Rio de Janeiro, o calor, evidentemente, é menor às 8 do que às 10. Mas eu acho que isso é a questão de ajuste, é a questão menor. E no mais, isso virar pauta, eu acho que realmente, diria o outro desnecessário, até diria a outra Sandra Nemberg deselegante. Então, mas eu tenho 2 pontos. Mas vale para nossa questão aqui. Então, eu estou contigo quando isso parte da gente, e eu boto da gente na imprensa, mas muitas vezes isso parte porque existe um descontentamento de quem tem que ser... de quem tem que adaptar-se a essas mudanças, né? Isso gera, eventualmente, um desconforto no grupo, que depois acaba respingando nos resultados e aí o trabalho fica comprometido. Eu acho que tem uma via de mão dupla aqui, né? Tentando fazer uma meia-culpa da nossa parte, mas eu acho que muitas vezes isso é debate internamente. Quando passa a ser debate internamente, mesmo que seja no grupo de jogadores, isso passa a ser um fator também a ser analisado, certeza. Questão das 8 da manhã, eu acho muito cedo, porque quem joga... eu joguei um campeonato segunda-feira, era um tempo de 30, outro de 25, tá? 55 minutos de bola. Malandro, eu fui dormir 4 horas da manhã. Porque, assim, até a adrenalina... no campeonato. A gente gente trabalhando, comentando, é isso. Exato. Então, assim, eu narro um jogo... às vezes eu narro um jogo da NBA, chego em casa 2 da manhã, eu vou dormir 6. Então, assim... tem uma dificuldade para se dormir depois de estar numa adrenalina tão grande. Paulo Souza sabe disso, porque ele foi um grande jogador também e vive isso como treinador. Então, assim, eu acho que isso pode pegar e às vezes ele pode até revisitar isso. Certeza, é algo que você acha que pode gerar algum tipo de problema internamente no Flamengo? Esse tipo de cara que já chega falando, porque é um grupo campeão. Indiscutivelmente, pode não ter vencido nada no ano passado, de maior relevância. Mas os caras que estão lá, os caras que vão levar o Paulo Souza e o Flamengo para o sucesso ou para o fracasso, é um grupo que já conquistou muita coisa. Como é que você acha, como é que você enxerga esse impacto do cara chegar propondo mudanças em cima de um grupo que, como eu falei, já conquistou bastante? Cara, acho completamente de boa, cara. Acho que, assim, o Jorge Jesus, quando chegou, fez coisas parecidas, tá?
Ele falou e colocou multa para quem chegasse por minuto atrasado. Ele começou a cortar a grama na altura que ele queria. E todo mundo da imprensa, inclusive eu, porque tem que falar também, nossa, no Brasil não é assim que funciona. Porra, é essa? O cara tá achando que vai vir aqui e vai mandar porra. E deu no que deu. Ele também tinha esse negócio de almoçar junto, se eu não me engano. Então, assim, ele tinha os métodos dele, por algum motivo, ele não tira isso da bunda. Acho que imagino eu que o Paulo Souza, não quer fazer as pessoas treinarem mais cedo porque sim. Eu acho que ele tem um porquê nesse treino mais cedo, ele tem um porquê nessas metodologias. Se vai dar certo ou não é outra história, mas não é o acaso. Então, assim, pode ser muito cedo. Beleza, irmão, mas se o cara tem isso, tem algum motivo por trás. E, cara, vai dormir mais cedo, se preserva, não sei. Então, eu acho que tudo é baseado no entendimento de futebol que o técnico quer. Se foi aceito pelos jogadores, beleza. Senão a gente vai ver mais pra frente. Mas eu acho que é difícil que esse seja o motivo de uma derrocada do grupo, acordar mais cedo. Não sei se vai ser a parada. Acho que a gente já viu algo parecido com o Jorge Jesus. Deu muito certo, mas acho que não é o motivo também que deu certo. Acho que é só mais um traço do trabalho do Paulo Souza. Porque essa questão, é óbvio que o cara tem que chegar aqui e tem que aplicar aquilo que ele acha que tem que ser feito para o time ser campeão, pô. E se ele acha que treinar às 8 da manhã é melhor do que treinar às 10 da manhã, ele tem que chegar lá e fazer isso. Ele tem que fazer todos os movimentos que ele acreditar serem necessários para conseguir fazer um bom trabalho e ajudar o Flamengo a ser campeão. Se ele tem a crença nisso, perfeito. Agora, se tem situações que ele, de repente, está tentando impor, que não são da prática vou colocar assim, do nosso futebol e que podem gerar um ruído imediatamente, talvez fosse também o caso dele tentar entender, estou tudo no ramo da hipótese aqui, porque eu não tenho informação, e até vou passar para o Vitor para saber se ele tem alguma informação. Mas o Jorge Jesus também fez algo que a gente achou que ia ter ruído, os caras amavam ele, foi campeão de tudo. Claro, exato. Então acho que fica ainda em cima do que vai ser a resposta dos jogadores a essa, não só a cartilha, como a metodologia de trabalho do Paulo Souza. Vitor, alguma informação interna de como caiu, algum detalhe, e também a sua opinião sobre. Vitor Sérgio Rodrigues? Também está em cativeiro? Não, é porque tava difícil aqui para habilitar o microfone. Vamos lá, olha só. Você tem algumas situações que acho que o jeito do brasileiro, e em especial o jeito do carioca, e eu sou carioca, morei até 2019, de 0 anos até 2019, de 77 a 2019 no Rio de Janeiro, e conheço muito bem como é o Rio de Janeiro, conheço muito bem como a suposta camaradagem do Rio de Janeiro, do carioca, ultrapassa a linha do que está combinado, ultrapassa a linha do compromisso. E isso pode ser em quem vai, na lanchonete que você vai, pode ser na tua relação com o teu patrão. Então, isso daí conheço muito bem sobre isso. Só para pontuar, assim, o ponto biométrico, proibir o uso de celular durante as refeições obrigatórias no CT, não tem problema nenhum disso. Não tem problema nenhum disso. Ponto biométrico, chegar na hora. Qualquer um que tem compromisso tem que chegar na hora, ou não? Ou tem alguma coisa? Mas é o futebol. Aí é um problema, né? Aí é um problema. É você achar, e isso eu sou frontalmente contra em qualquer situação, é você achar que o futebol é um mundo à parte. O futebol pode. Como tem gente que acha que hoje tem gente que dentro de campo pode ser racista, porque isso está só no contexto do jogo. Não, o futebol não é um mundo à parte. O futebol está inserido na sociedade, então você não pode cometer um crime dentro do campo de futebol e você tem que respeitar compromisso dentro do campo de futebol. Mas a gente já viu, Vitor, vários times atrasarem treino para privilegiar determinado jogador que dava o resultado. A gente já viu muitas coisas diferentes do padrão acontecer no futebol. Dentro do próprio Flamengo. O Flamengo de 2009 cancelou os treinos da manhã porque o Adriano não chegava. Isso é conhecido, isso é de conhecido. O Adriano não vai chegar. Faltou um, faltou dois, o cara falou.
em vez de botar o Adriano para chegar, não vamos cancelar os treinos da manhã. Foi assim que resolveram. Ok. O que eu estou dizendo isso está errado. Isso está errado. Compromisso é compromisso, tá? Refeições obrigatórias no CT. Cara, isso daí é outra coisa que se analisam errado no futebol. O pessoal fala assim, fulano está de folga. Meu amigo, folga é descanso. Descanso também é treino. Uma coisa é você estar de folga, o cara fala, não, fulano está na folga dele. Então tá bom, tá na folga dele, ele tem direito de virar um tonel de cachaça. Não tem esse direito, porque no dia seguinte ele tem treino, e se ele chegar lá com álcool na cabeça, vai piorar. Então assim, precisa entender isso. O jogador quer ser profissional, o jogador nesse nível aí, que a gente está falando, quer ganhar milhões e milhões, falando nesse nível porque 90% dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo. Então, nesse nível aí, quer ganhar e não quer ter compromisso. Então, só esse o ponto. O treino 8 horas da manhã é uma coisa sensível aí, porque por tudo que a gente falou ali de onde fica o Ninho do Urubu, para chegar no Ninho do Urubu é difícil, não sei o quê. Então, ok. Esse eu acho que é algo que pode gerar algum ruído, algo que pode, ao longo do tempo, ser flexibilizado, talvez, para um 9h30, para um 10 horas. Então, enfim, isso daí é um ponto aí. Mas, negócio da cartilha, eu concordo. A gente perde muito tempo falando de cartilha. O caso do Thiago Nunes, essa daí é um outro ponto. O caso do Thiago Nunes, ele botou a cartilha e a primeira coisa que marcou a gestão dele foi ser eliminado na pré-Libertadores. Aí a cartilha vai para as picas, pô. Aí a cartilha vai para as picas. Porque tem isso também. Tem isso também. A cartilha, ela vale tanto quanto o trabalho dá resultado de cara. Perfeito. Então, assim, esse é um problema. As pessoas têm que entender o seguinte, jogador de futebol, especialmente nesse nível, o cara ganha milhões. Ele não tem que ser babá, não tem que ser trabalhado com paternalismo, ele tem que ser cobrado com profissionalismo. Igual outro dia, nós aqui, só para dar um exemplo da gente, nós aqui temos uma regra estabelecida de estar no estúdio 15 minutos antes do programa começar, certo? Teve um dia que eu, Mauro Betti e Bruno Formiga íamos entrar no ar, faltavam 8 minutos, a gente não tinha subido, a gente ficou conversando nós três ficamos conversando lá na maquiagem, faltavam 8 minutos, mas a gente não estava no ar. Tomamos um senhor esporro do Gil do Vigor e ele tem total razão, pô. Ele tem total razão. 3 marmanjos que ganham bem e tem uma regra clara de estar lá 15 minutos e nós 3 não tivemos. A gente tomou um senhor esporro e estávamos... E quem deu o esporro estava total razão. Então, assim... Mas aí o Mauro Betti, que é um cara premiado, vai ficar revoltado. O Vitor Sérgio vai ficar revoltado. Não tem que ficar revoltado. Nós estávamos errados, tomamos um esporro e acabou, pô. Só uma coisa, Vitor Qual a Sérgio? dúvida disso? Nenhuma dúvida, foi a sua primeira e única vez. Como eu já fiz isso 7.438 vezes, eu já nem lembro dessa. Ou seja, se alguém que não pode falar de cartilha e rapidinho sobre alimentação, eu acho que foi o Vitor que falou, alguém recentemente aqui no The Plaque, e é uma história que tem lá do primeiro, acho que é Guardiola Confidencial, que é exatamente quando ele mudou os processos com o nutricionista no Bayern de Munique, a questão do bolo, de jantar depois. Cara, e não é só no Bayern, não é só Guardiola, cada vez mais isso em vários outros esportes, né? Até algumas atividades profissionais, normal. Mas assim, não, e outra coisa, alimentação é o principal, pô. É o principal do jogador. Não adianta o cara ralar pra caramba de 8 a meio-dia, aí ele vai lá e almoça fast food, pô. Mas não é só alimentação, o sono também é fundamental. Também. O sono é fundamental. Também. Aí tem que ver se é possível realizar o soninho que tem que ser realizado com o horário que foi projetado. Porque assim, eu quero dar 2 respostas aqui. Uma ao Cristiano Viana, que chegou a me chamar de babaca aqui, com uma elegância tremenda no chat, e ao Destro também, que falou que eu passei pano. Eu não passei pano, eu simplesmente constatei. Quem passou pano não fui eu. Quem passou pano, ou aqueles que passaram pano, no sentido que vocês estão querendo usar aqui, pejorativo, foram os técnicos, foram os dirigentes do futebol brasileiro, na maioria das vezes, quando permitiam que a Estrela chegasse mais tarde, pudesse dormir, que não fizesse treinamento, mudasse o horário de treino. Eu simplesmente constatei uma prática que é comum, ou que foi comum no futebol brasileiro. E que por isso, quando você chega com esse tipo de determinação, acaba
acaba sendo uma ruptura dentro de uma ótica que é deturpada paternalista de proteção. Tem muito caso de jogador estrela, que o cara fala, fulano tá aí, tá, mas tá na bicicleta. Sabe o que é tá na bicicleta? O cara tá bêbado, o cara tá sem condição e o cara deixou lá a lanterna na bicicleta. Isso acontece pra cacete. Agora, o culpado disso quem é? É do clube que trata jogador que ganha 500, 600, 1 milhão por mês como se fosse uma criança, pô. O cara é profissional, pô. O cara é profissional. O cara tem que ser tratado assim, não é pra você passar a mão. Ah, você chegou atrasado. Paga, pô. Paga. É só isso, é só, assim, um ponto. De novo, o treino 8 horas da manhã tem uma questão ali sensível que eu acho que vai, ao longo do tempo, ser até flexibilizado. Eu acho. Os outros não tem nada demais e quem tá nesse nível tem que ser cobrado assim, sim, e sem fazer beicinho. Porque é muito bem pago no caso do alto nível, lembrando, mais de 90% dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo ou menos. Mas nesse nível aí, o cara é muito bem pago para ter esse nível de compromisso. Tá aí, ó. Perfeito. Vitor Sérgio Rodrigues. O curioso é que... Ó, galera, deixa o like aqui. Ó. Quem não... Pensa, te acalma, VSR, mandaram. Te acalma, VSR. Não, mas sabe por quê? Porque eu não aguento, cara, tratar a gente que ganha 500 mil, 600 mil como se fosse um bebê, pô. Tem que ter profissionalismo, não tem que ter paternalismo no futebol. É só isso, pô.